Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, na noite desta sexta-feira, dia 7 de agosto, queremos trazer mais uma palavra para abençoar a tua vida, para esclarecer espiritualmente a sua vida. Nesta noite, Deus te colocou no nosso coração, vai ser quase em forma de um estudo, uma reflexão, para que você possa aprender alguma coisa. Da parte de Deus, Deus colocou no nosso coração. Vou ler apenas um versículo, Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Lendo esse versículo isoladamente, lendo esse versículo sem ver o contexto, fica um pouco difícil de entender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer e que o evangelista Marcos relatou. Mas aqui esse valente, no contexto que nós vamos ver, que Jesus havia expulsado demônios e falaram que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus falou com aquelas pessoas que não era assim, explicou-os e disse, inclusive nesse texto ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não há perdão. Quem é o valente aqui do texto? O valente é Satanás. E quem é aquele que pode entrar em sua casa? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são aqueles que são roubados da sua casa? São aqueles a quais são libertos pelo poder do sangue de Cristo Jesus, do nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui algumas características e entender um pouco aqui sobre os demônios. Ponto 1. O Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás devido a um espírito maligno que neles habita. E menciona também o conflito de Jesus com os demônios. Há vários textos aqui em Marcos, então vamos ver alguns aqui. Não vamos ficar lendo muitos versículos porque não há tempo hábil aqui nessa pequena reflexão, mas alguma coisa precisamos ler para que o irmão possa entender. No capítulo 1, fala da cura do endemoniado de Cafarnaum. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruí-lo, bem sei que és santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando, com grande voz saiu dele. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, existe uma realidade. Demônios existem, não são uma fantasia da cultura grega, da cultura hebraica, da ideia judaico-cristã ou de outra coisa qualquer que as pessoas no século XXI queiram dizer que são. Demônios são reais, existem, não vamos ver aqui várias situações em que eles se manifestam, mas como aqui o texto foi colocado em Marcos 1, nós poderíamos ler Marcos 3, Marcos 5, Marcos 6, Marcos 7, Marcos 9, vários textos aonde fala-se desta questão da manifestação. O homem estava endemoniado, o demônio havia tomado a vida dele. E ele, quem fala, não é ele, é o demônio que fala através dele. E Jesus repreende e aquele homem fica liberto. Porque Jesus veio para isto. Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O segundo ponto, para a gente entender melhor, são 8 pontos aqui que nós vamos falar.
Os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência. Como sul de Satanás, inimigo de Deus, dos seres humanos, são malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 4, versículo 10. Como eu disse para os irmãos, hoje será um pouco assim, não uma reflexão diretamente, mas um pouco de estudo para nós aprendermos algumas coisas. Estamos aí, ainda não totalmente, nós estamos voltando ao novo normal de frequência à igreja, então precisamos entender um pouco a palavra também. Versículo 4 e 10 é a tentação de Jesus, e o versículo 10 diz: Então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Satanás, este que antes foi um anjo que estava no céu servindo ao Senhor, mas que se rebelou, alguma coisa que a gente nem consegue, pela nossa limitação humana, entender completamente, mas ele se rebelou, foi expulso do céu, isso é relatado em vários textos da Bíblia Sagrada, e se tornou o inimigo de Deus. E, consequentemente, do homem, porque o homem é a coroa da criação do Senhor, e já lá no início ele fez o homem cair, incorporando na serpente, fazendo com que a serpente falasse com Eva, e fizesse com que Eva e Adão pudessem pecar, e esse pecado passasse a toda a humanidade. Então, eles são seres espirituais. Não dá para tocar no demônio. Não dá para colocar a mão no demônio. Você vai, quando orar para uma pessoa endemoniada, você, colocando a mão ou não, nem sempre é necessário tocar na pessoa para que o demônio saia. Você pode estender as mãos até de longe, repreender, porque o que vai sair não é o teu toque, não é outras coisas mais que o homem possa fazer, como já falamos aqui recentemente, nem conversar com os demônios, mas é o nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. A autoridade do nome de Cristo Jesus é que faz com que as pessoas sejam libertas. 3. Os demônios são a força motriz que está por trás da idolatria. Isso aqui é muito importante. De modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar os demônios. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O título desse texto, ao qual Paulo escreve à Igreja de Corinto, é a idolatria e o culto de demônios. Veja bem, meu amado irmão, quando Jesus, e nós acabamos de ler Mateus capítulo 4, versículo 10, Satanás, uma das tentações que Satanás fez com Cristo foi o seguinte: se prostrado me adorares, te darei todo o reino da terra. Eu já disse aqui várias vezes pregando, aqui até não, nas reflexões, acho que eu não cheguei a falar, mas na igreja eu falei várias vezes. Uma mentira de Satanás. Por quê? Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e tudo quando ele ama. Mas, pastor, Satanás não tem domínio sobre este mundo? Sobre o sistema de coisas, meu amado irmão, por uma permissão de Deus, sob o controle de Deus. Na grande tribulação, sim, aí ele vai ter um domínio por 7 anos, fazendo muitas coisas, enganando muitas pessoas, porque vai ser um período em que Deus estará castigando o mundo por ter simplesmente não querido a Deus. Vou fazer um rápido comentário aqui, até domingo isso foi falado na igreja, para alguns irmãos. Pensávamos que pós-pandemia, ou que com a pandemia tivesse minimizado, as pessoas teriam, as pessoas, não vou nem falar dos cristãos, não, vou falar das pessoas não crentes, as pessoas que muitas vezes estão desviadas da casa do Senhor, ou que conhecem a palavra porque tem um parente evangélico, depois desta pandemia, ou que a pandemia amenizasse, correriam para a igreja, buscando a face do Senhor, quando as igrejas reabrissem mesmo de forma mais ostensiva, né? Está reabrindo, algumas igrejas ainda estão fechadas, entendemos isso completamente, o critério de cada pastor. A nossa Metodista Pentecostal está reabrindo aos poucos, e outras já reabriram totalmente.
A igreja está aí, pregando a palavra do Senhor. Voltariam, iriam para a igreja. E o que nós temos visto, não. As pessoas indo para os bares, as pessoas indo para outras coisas, as pessoas se distraindo como antes, como se não houvesse tido nada, como houve, como está havendo essa pandemia que mudou um pouco a face da vivência do mundo. É um sinal da volta de Cristo, brevemente verá a grande tribulação, ficará na mão de Satanás, e aí como é que ficarão as coisas? Então, no momento, Satanás tem domínio? Não. O Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Agora, quem está... E vamos voltar aqui para sair um pouco do ponto 3, mas vamos voltar aqui. Toda idolatria, toda e qualquer idolatria, quem está por trás dela é Satanás e seus demônios. Só pode adorar a Deus. Satanás que enganar, o Senhor falou, só teu Deus adorarás. Você não pode adorar o homem. E até eu falo, meu amado irmão, ao nosso meio evangélico. Não é para adorar pastor, não é para adorar cantor, não é para adorar aqueles irmãos que se consagram, glória a Deus, porque eles se consagram e buscam a Deus e dirigem trabalho de oração, de consagração, porque Deus usa eles, revela ou em profecia. Nenhuma dessas pessoas, nenhum ser humano deve ser adorado. Também não devemos adorar bens materiais, a casa, o carro e outras coisas mais. Nós temos que adorar o Deus vivo e verdadeiro, só a Ele. Só a Ele devemos prestar culto e adoração. E lá fora da igreja evangélica, muitos estão adorando imagens, estão adorando muitas coisas. Por trás de toda essa idolatria está o diabo, porque ele está tentando enganar as pessoas para que elas se percam. Ponto 4. No Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Vamos ver aqui João, capítulo 12, versículo 31. João, capítulo 12, e o versículo de número 31. Só um minutinho, meus amados irmãos. Está aqui. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, no Novo Testamento mostra que o mundo está alienado a Deus e controlado por Satanás. Os demônios são parte das potestades malignas e estão querendo lutar continuamente contra elas. Efésios 6,12. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, meu amado irmão, quando você se encontrar diante de uma pessoa em que os demônios manifestem, o que você tem que fazer? Você não está lutando contra aquela pessoa. Não está lutando contra a religião que aquela pessoa expressa, exprime, faz parte. Você não está lutando contra outra coisa qualquer. Você está lutando contra os demônios. Você está lutando contra Satanás. E crendo com fé na autoridade do nome de Jesus, esse demônio precisa ser expulso. Pastor, vai dar trabalho? Vai. Muitas vezes dá trabalho, meu amado irmão. Eu vou rapidamente, no meio aqui, são 8 pontos, eu estou no 4 ainda. Certa vez eu estava numa quarta-feira, na congregação Jardim Santa Marta, eu ainda morava em Caxias. Na época, eu não me lembro ainda se foi logo no início, era congregação, ou já tinha passado a ser igreja naquela época. Hoje é congregação, mas teve uma época que eu pastorei como igreja. E nesse dia, por algum motivo, acho que por causa das crianças, tudo, minha esposa não estava nesse dia, estava em casa, lá em Caxias, eu fui lá essa quarta-feira. E era a igreja antiga, cá embaixo, hoje a nossa igreja no alto, o terreno embaixo está vazio. E nós, ali naquela pequena igrejinha, com toda a dificuldade, estávamos ali fazendo culto, e no meio do culto, o demônio manifestou, entrou um senhor muito forte mesmo, e de repente o demônio manifestou através dele, ou nele, e bateu nos bancos, jogou um banco para um lado, um banco para o outro, e eu desci do púlpito, lá na igreja antiga, como na nova também tem o genuflexor, lugar para ajoelhar, eu desci e fui lá.
E foi uma luta, repreendi aquele demônio. Para o mundo ter uma ideia, ele pegou a minha gravata e puxou, tentando me enforcar dessa forma. Ele puxa a gravata e apertar ali e eu ia ficar sem ar. Mas Deus foi misericordioso, a gravata arrebentou e a gravata saiu. E aí eu repreendi aquele demônio e ele ficou calmo. Eu voltei, quando eu subi no púlpito já estava 10 para as 9 e eu queria trazer uma mensagem para a igreja. E o demônio manifestou de novo. Eu falei, irmãos, agora ele vai ficar aí, eu vou pregar. Depois que eu pregar, então eu vou cuidar disso. E aí dei uma mensagem de mais ou menos, 10 minutos, falei para a igreja e depois eu voltei. E meu amado irmão, depois até alguns me criticaram, entendo até as pessoas não entenderem muito, eu subi em cima daquele homem muito forte, segurei os braços dele para que ele não batesse mais em algum banco e jogasse nenhum banco para um lado para o outro, e ali eu repreendi na autoridade do nome de Jesus, e aquele demônio saiu e não manifestou. Ele foi embora, não quis ouvir muito o que a gente teria a falar, falamos para ele, convidamos para que voltasse outra vez à igreja, mas ele nunca mais voltou. Espero que ele tenha ido a uma outra igreja, que ele tenha resolvido seguir ao Senhor Jesus Cristo e tenha, se está vivo, porque isso tem muito tempo, né? Lá, eu creio que foi nos idos de 1993, 94, ele esteja salvo, remido, lavado no sangue cordeiro. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: o que aconteceu? Pessoal, que eu tinha tido um acidente, porque meu terno estava todo sujo, sem a gravata. Dá trabalho. Mas, e outras vezes aconteceram outras coisas, não só comigo, outros irmãos têm o mesmo testemunho para dar, mas o nome de Jesus prevalece. E o demônio tem que sair para a glória de Deus. O 5 diz: os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. E falam através de vozes dessas pessoas, escravizam tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Muitas vezes há o cavalo ou o médium que está lá no espiritismo e é usado pelo diabo com a voz da pessoa, para como se os mortos pudessem voltar. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, vai ouvir esse vídeo, a Bíblia é clara. Hebreus 9, 27. Ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Não existe mundo dos espíritos, não existe outros lugares intermediários como fica e volta, e vai e volta, e vai e volta, não. Quando o homem morre, o espírito volta a Deus que deu, a alma vai para o lugar intermediário de espera, já com destino fixado, como na parábola de Rico e Lázaro que pregamos, ou seja, quem está no seio de Abraão está no seio de Abraão, e quem está no lugar de choro, ranger de dente, estará lá. Não há como um passar do outro. Na parábola de Rico e Lázaro isso é bem falado, é bem colocado. E não volta aqui para falar com ninguém. E não volta aqui para se manifestar para ninguém. Para falar coisa. Então, os demônios às vezes habitam, como ele diz, no corpo dos incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê no Senhor Jesus. Porque o maior pecado do homem não é abominação, não é adultério, não é roubo, não é nada disso. O maior pecado do homem é não acreditar no Senhor Jesus. Não acreditar no Senhor Jesus dá fácil para que o demônio entre. E aqui ele diz no final do texto, muitas vezes levam uma moralidade, a série de coisas que o homem faz porque simplesmente o demônio domina a sua vida. Mas nós, como servos de Deus, remido, lavado no sangue cordeiro, temos que estar pronto a pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho e expulsar os demônios. Jesus disse: sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão pessoas, expulsarão demônios, e uma série de outros sinais que está relatado lá no evangelho. 6. Os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedam de espíritos maus. Vamos ler aqui Marcos 9, versículo 17 em diante. Veja bem, isso aqui eu disse para os irmãos desde o início, é como quase que fosse um estudo bíblico, né? Para você entender. Aqui é o jovem lunático. E uma multidão respondendo disse: mestre, um da multidão disse: mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, arranja o dente, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos até que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência,
e, caindo demoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que há você disso? Ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino clamando com lágrimas me disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Essa história e outras mostram que, às vezes, o demônio causa doença na vida das pessoas. Todas as doenças são por demoníaco. Muito cuidado aqui, meu amado irmão. Vejo muitos evangélicos no Brasil hoje falar, inclusive alguns dizendo para não ir no médico, para não tomar remédio, para não sei o que, para não sei o que lá. Meu amado irmão, veja bem. Paulo disse para Timóteo: toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. O rei Ezequias ficou doente e foi colocado uma parte de figo sobre a sua doença. Não é pecado nenhum tomar remédio. No passado, lá você não tinha alopatia, mas os judeus, claramente, entende-se pela história, até por certo relato bíblico, que eles tomavam chás, enfim, coisas da parte de flora para ficarem bons de certas enfermidades. E quando a medicina daquela época avançou um pouco, veja que a mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ela foi em vários médicos. Não adiantou nada. Jesus foi e a curou. Ali não diz demônio, ali diz apenas uma cura divina. E não vamos até nem falar de cura divina aqui, porque agora nós estamos falando de que são demônios. Mas algumas doenças são o próprio Satanás que causa. E repreendida essa doença, a pessoa fica liberta. Eu preguei aqui sobre o surdo e gago, que quando Jesus repreendeu, ele começou a falar. Então, precisam também entender isso. Aí nós precisamos ter discernimento espiritual para saber aquilo que vem de Deus. Nós vamos estudar numa dessas lições da Escola Bíblica para adiante, nesse trimestre, também essa questão de discernimento espiritual. Precisamos entender isso. Nós estamos orando, expulsando demônio de uma pessoa que está enferma, apenas enferma. E às vezes a gente está orando para a cura de uma pessoa que, na verdade, tem que orar para que o demônio seja expulso, saia e ela possa ficar curada. O 7 diz: aqueles que se envolvem com espiritismo, magia ou feitiçaria estão lidando com o espírito maligno e facilmente levam à possessão demoníaca. É uma porta aberta. É uma porta aberta para que as pessoas sejam possessas. Nem todas as pessoas que estão aí em religiões que envolvem essa coisa, elas estão diretamente possessas, mas estão sendo influenciadas pelos demônios. Porque, na verdade, meu amado irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para libertar a vida do homem. Eu vou ler aqui para você rapidamente um texto que está 13:10 de Atos. Quando Paulo ele luta contra Elimas, o mágico, e ele fala assim, luta espiritualmente falando: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não será de perturbar os caminhos do Senhor? Paulo queria pregar ao procônsul Sérgio Paulo, e Elimas impedia que a palavra fosse pregada. E aí Paulo repreende aquela situação, e aí aquele procônsul aceita Jesus como Salvador. Então, cuidado, meu amado irmão. Para não nos envolvermos de forma alguma com alguma coisa. Pastor, mas eu sou evangélico, sou cristão. Cuidado, meu amado irmão, há muita coisa por aí que a gente acha que é brincadeira. Até cuidado com seus filhos, seus netos. Tem no colégio aquela brincadeirinha ali. Tem um lance que o pessoal fazia, tinha medo do copo, trocar o copo, umas coisas assim. Então fuja disso. Porque quando a gente abre uma brecha, o demônio pode entrar. E aí depois é meio complicado. E para finalizar, os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias desta era na difusão do ocultismo, imoralidade, violência e crueldade. Atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. O maior sul da atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e seus seguidores, mas o espírito do anticristo está operando nesta terra, como segundo Tessalonicenses 2, versículo 9. E não está aí, meu amado irmão? Pare conscientemente e me diga para mim.
Eu e minha esposa não vemos novela. Nunca vimos novela na nossa vida, de casado. Né? Optamos por isso. Selecionamos muito quando vamos ver um filme. Às vezes a gente liga lá o filme, o título é Joãozinho e Maria, um exemplo. Eu estou chutando assim. Joãozinho e Maria deve ser um filme tranquilo, né? Aí de repente entra um falando palavrão, outra pessoa falando de sexo, que a gente não esperava, porque o nome do filme é Joãozinho e Maria. E aí a gente tira, muda de canal, vai ver outro programa, e às vezes até evita de ver certas coisas. Então há coisas que nós não devemos estar olhando, vendo, participando, porque os espíritos estão aí. Ou você vai dizer que novela que passa, especialmente uma certa TV, que eu não vou falar o nome aqui para não dar propaganda a ela, toda hora tem adultério, sexo, palavrão, um monte de coisa. Gente puxando o tapete do outro. E tem uma até dessa Rede TV que é voltada para público adolescente. Tem um sujeito aí na internet também, não vou fazer publicidade do nome dele aí, que está agora aparecendo direto, pastor Will, todo dia falando na reunião dos pastores conosco sobre isso. E agora, 2 vídeos que mandaram para mim, coisas terríveis. Ela lançou um livro aí com coisas terríveis para criança e adolescente. Está aí e o povo está apoiando. Porque o espírito do anticristo está operando, meu amado irmão. O espírito do anticristo está operando. Os demônios querem levar as pessoas à sensualidade, a sexo fora do casamento, a outras coisas que a gente nem possa imaginar. E são do diabo, são os demônios agindo. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, como homens e mulheres de Deus, temos que orar, temos que cercar a nossa família, especialmente aqueles que têm filho em idade pequena, aqueles que têm netos, e também aqueles mesmo que não têm, mas para as outras crianças temos que orar, clamar, ensinar. A palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, nunca se desviará dele. Na verdade, temos que falar do amor de Deus, anunciar esta palavra e confrontando-se com o demônio. Veja agora, eu vou repetir de novo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam no lugar celestial. O valente pode sim ser manietado e ser, é o que Deus quer, roubar da sua casa. Ou seja, libertos aqueles que precisam da libertação do poder do diabo. Isso está em nossas mãos como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus possa te abençoar através dessa rápida reflexão, meio que um estudo, né, sobre esse assunto, e possamos estar sempre buscando a face do Senhor, orar pela a tua vida. Amado Pai querido, eu oro agora, Senhor, inclusive através desta palavra, tomando com ela como base, Deus pedindo a tua misericórdia sobre aqueles que hoje, Senhor Deus, de alguma forma, Senhor Deus, enganados, estão sob o poder dos demônios, do diabo, sendo enganados, para que eles possam ser libertos, possam conhecer a tua palavra. A tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor Deus, conheçam a Cristo como Salvador de suas vidas, para que possam ter suas vidas transformadas. Aqueles que hoje estão, Senhor Deus, no ocultismo, na magia, no espiritismo e qualquer outra coisa, Senhor Deus, que possa fazer com que eles sejam enganados pelo diabo. Senhor Deus, os que hoje o inimigo tem enganado aí, ó Pai, e tenha dado, Senhor Deus, em coisas que só vêm atrapalhar a sua vida. Essas coisas que estão sendo apresentadas na televisão, na internet, para, Senhor Deus, atrapalhar a vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças e até mesmo dos adultos, Senhor Deus. Tem misericórdia, seja repreendido todo o poder contrário do diabo. E nós, como igreja, possamos levar a tua palavra, anunciar o teu evangelho, cumprir o teu querer e estar, Senhor Deus, sempre atento, alertas, para que o teu nome seja louvado. Abençoa cada um dos teus filhos, da tua igreja, Senhor Deus, que te serve, que te louva, que te honra. Senhor Deus, abençoa. Senhor, vai curando os enfermos nesta noite. Pedimos a tua bênção. Vai, Senhor Deus, abrindo as portas para aquele que sonhou a porta aberta. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. E cobre-nos com o teu sangue precioso a cada dia. Nos ajuda, perdoa nossos pecados. Que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite em nome de Jesus.